E aí, Mariano, tudo bem? Sede santo e bora lá para mais um vídeo. Hoje nós temos mais um vídeo do nosso quadro Querigma, no qual a gente sempre traz alguns assuntos catequéticos para vocês. Hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios. Se você quiser saber mais especificamente sobre anjos, tem um outro vídeo bem legal que o nosso amigo Léo fez sobre esse assunto. Mas para a gente começar a conversar, eu vou contar uma história para vocês. Certa vez, eu comecei a assistir uma série de animação japonesa, os famosos animes. E a história dessa série era mais ou menos assim. Tinha um garoto que era criado junto com o irmão dele por um padre. Os dois eram órfãos e eles dois eram criados por esse padre. E ninguém sabia muito ao certo ali na história quem eram os pais desse menino. Pelo menos eles não revelam pra gente isso. E conforme a história vai, em algum momento você descobre que esse menino, na verdade, é filho do próprio Lúcifer. Uou! Já começa a ficar pesada a história. Mas acontece que Lúcifer manda uns capangas atacarem a casa desse menino, onde ele vivia com o irmão e o padre, e os dois acabam morrendo. E esse menino se revolta e ele decide se treinar para virar um exorcista e lutar contra as forças do pai dele. Bom, por que eu estou falando dessa história? Quando eu assisti essa série, é lógico que eu fiquei chocado com o fato de ter um menino que era filho do próprio Lúcifer. E eu fiquei mais confuso ainda quando ele decidiu lutar contra o pai dele. Porque a dúvida que surgiu na minha cabeça foi a seguinte: ele é filho do próprio demônio? Então, ele é um demônio? E eu sei que demônios são ruins, mas ele está decidindo lutar contra o demônio e fazer coisas boas, então ele está sendo bom? E aí, essa situação toda me trouxe as seguintes questões. Um demônio, mesmo sendo um demônio, pode ser bom se ele fizer coisas boas? E por que, se ele fizer coisas boas, por que ele não pode ser perdoado, ser redimido, por exemplo? Para começar a entender e achar as respostas dessas perguntas, a gente tem que falar de uma outra história bem mais antiga do que essa. Essa história começa lá atrás, quando Deus estava criando todo o mundo e tudo o que existe. Em determinado momento, ele criou seres que eram puramente espíritos. Esses seres eram os anjos, espíritos puros, seres constituídos unicamente de espírito e sem corpo. Esses seres eram bons e eram muito inteligentes e iluminados. Mas, num primeiro momento, ele não se revelou para esses seres, porque ele queria que eles tivessem a chance de amá-lo verdadeiramente. E se ele mostrasse a face dele de verdade, eles não teriam essa chance. Porque uma vez que você vê a face verdadeira de Deus, você não consegue resistir. Como não existe amor sem liberdade, ele não se revelou por um tempo e deu a eles o livre-arbítrio de escolherem amá-lo ou não. No começo, todos os anjos serviram a Deus e se mantiveram ao lado dele, e fizeram tudo aquilo que Deus pediu. Mas, em determinado momento, um desses anjos, o mais luminoso de todos, o anjo de luz, chamado Lúcifer, decidiu que não iria mais servir. Ele olhou para si mesmo, viu a própria beleza, a própria virtude, viu quão belo e poderoso ele era e falou: por que é que eu não posso ser como Deus? A situação só piorou quando Deus explicou para ele que viria aqui para a Terra por meio de uma mulher. Ele se faria homem e viveria entre nós. Quando Lúcifer soube dessa história e pensou na possibilidade dele ter que servir um homem inferior a ele, foi aí que ele se revoltou de vez e disse: eu não servirei. E escolheu a partir daquele momento que não serviria mais a Deus. Nesse momento se travou uma batalha que é narrada pra gente lá no livro de Apocalipse. São Miguel Arcanjo, que era um anjo muito inferior na hierarquia celeste a Lúcifer, esse anjo virou para ele e disse: quem como Deus? E enfrentou Lúcifer numa batalha,
para provar para ele que o certo era servir a Deus e que eles não poderiam ser iguais a Deus e que tinham que se manter fiéis. Bom, no final, Miguel venceu essa batalha e Lúcifer foi expulso do paraíso junto com todos os outros anjos que tinham decidido segui-lo. Calma. Ele foi expulso. Lúcifer e todos esses outros anjos que foram expulsos do paraíso com ele são nada mais, nada menos do que hoje nós conhecemos como demônios. Então, na verdade, os demônios são, por natureza, anjos. E pensando nisso, a gente pode voltar para aquelas perguntas iniciais que eu tinha feito. Por que é que um demônio não pode escolher ser bom? Mesmo tendo nascido um demônio, por que ele não pode escolher ser bom e fazer coisas boas? É aí que tá. Todo demônio, na verdade, nasceu anjo. Todo demônio, na verdade, nasceu bom. Em natureza, os demônios são bons, porque foram criados por Deus como sendo bons, puros, verdadeiros e fiéis a Ele. Mas os demônios são maus por escolha. Os demônios são maus e não servem a Deus porque escolheram não servir a Deus, porque escolheram ser maus, porque escolheram fazer o mal. Acontece que as pessoas que pensam as séries, os filmes e as histórias de ficção muitas vezes não têm todo esse conhecimento teológico e não entendem que o demônio não é mau por natureza, mas sim por escolha. Por conta dessa ignorância, muitas vezes eles escrevem histórias na qual o demônio assume um lugar bom, porque eles partem da premissa de que o demônio teria uma natureza ruim, mas que ele escolhe lutar contra essa natureza e fazer algo de bom. Partindo dessa premissa, não tem nada de errado com essa história. Mas se a gente vai ler e ver o que a Escritura diz, o que a igreja nos fala da história dos anjos e da origem dos demônios, a gente começa a entender que as coisas são um pouco diferentes. E o que isso significa? Que agora a gente não pode assistir nenhuma dessas histórias, nenhum desses filmes? Não é isso. Eu não vou falar isso pra você. Saber se você deve assistir algo ou não é um exercício de discernimento pessoal. Você tem que pedir iluminação ao Espírito Santo, você tem que pedir sabedoria para saber o que você deve ou não assistir, o que vai ser bom para você ou não, tanto em termos de fé quanto em termos humanos. Mas nós temos que ter muita clareza. Essa história de que um demônio nasce um demônio e depois escolhe ser bom só é possível no âmbito da ficção científica, no âmbito das histórias do cinema, da televisão, etc. Na vida real, um demônio é mau porque escolheu ser mau. E não nos deixemos enganar. Lúcifer e todos os outros que foram expulsos do paraíso não podem mais voltar. Eles perderam essa chance. E aí você pode me perguntar, mas e onde entra a misericórdia de Deus? E se Lúcifer se arrepender e quiser voltar? Bom, isso é assunto para outro vídeo. Por hoje, o que você precisa saber é isso. Os demônios são maus porque escolheram ser maus, porque escolheram não servir a Deus e se opor a Ele. Então, na vida real, não existe demônio bom. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá dar uma conferida, elas estão aparecendo na tela para você. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, comenta o que você achou, compartilhe com seus familiares, com os seus amigos e a gente se vê numa próxima. Ah, e clica nesse cardzinho aqui para ver o último vídeo que a gente lançou no canal. É isso aí, Mariana. Sede santo e a gente se vê na próxima.